Escola Nacional dos Seguros, Dr. Luiz Tavares. Estamos, nesse momento, recepcionando o Dr. Otávio Damasio, diretor de regulação do Banco Central, que vai nos brindar com a sua palestra, com a sua apresentação, abordando temas regulatórios, que, obviamente, nós sabemos existe uma perfeita similaridade entre os aspectos regulatórios do setor financeiro, assim como do setor de seguros. Então, não tenho dúvida alguma que muito proveitosa será essa palestra. Eu passo a palavra ao nosso diretor-geral, o Dr. Tarcísio Godoy, que fará, assim, a apresentação do nosso palestrante. Bom dia a todos. Otávio Damasio, diretor de regulação do Banco Central do Brasil, já ocupou cargos de chefe de gabinete do presidente do Banco Central, já foi secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda, presidiu vários conselhos de administração, e eu ressalto a participação dele no Conselho de Administração do IRB Brasil, que foi muito importante para que o processo de privatização tivesse consequência. O mundo está mudando, nós temos que nos adaptar a essa mudança. Essa frase já está se tornando um mantra, né? E estamos cada vez mudando com maior velocidade. Então, está aqui o Otávio para falar sobre inovação e espero que vocês tenham um bom proveito. Muito obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de... vou falar aqui. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite do Tarcísio e do Robert Bittac para participar desse evento aqui com vocês hoje. Parabenizo a iniciativa. É extremamente importante a gente trocar ideias sobre diversos assuntos e, particularmente, sobre o assunto inovação, que é um assunto que a gente não pode deixar de lado, porque ele está vindo. O Tarcísio bem falou o mantra, eu não vou repetir o mantra, e essa questão da atenção para a inovação é uma atenção que o próprio mercado tem que dar cada vez mais, e está dando, mas o regulador também tem um papel importante nesse processo. E o que eu vou trazer hoje aqui é um pouco como que o Banco Central entrou nessa discussão, por que o Banco Central entrou nessa discussão, como a gente vê esse processo de inovação e como a gente está colaborando com esse processo de inovação no âmbito do sistema financeiro, no sistema bancário, no sistema financeiro como um todo, mas com grande sinergia, com grande similaridade para o setor de seguros também. Então, acho que em alguns momentos aqui a gente pode... eu vou estar falando naturalmente da nossa experiência no Banco Central, mas eu acho que vários aspectos se aplicam integralmente ao setor de seguros, e dentro do possível também vou estar falando do que eu conheço também de seguros, onde que eu acho que dá para ser, esse ponto pode ser explorado também. A questão da inovação dentro do Banco Central, ela ganhou força em 2014, 2015, né? Como todos nós sabemos, o sistema financeiro internacional passou por uma forte crise em 2008, 2009. Os anos que seguiram foram anos de adaptação a esse furacão que passou no mundo financeiro. No âmbito do setor bancário, no setor financeiro, começou uma grande discussão de regulação, né? O setor ficou, de certa forma, parado durante alguns anos, e no âmbito da regulação a gente começou a discutir o que vários aprimoramentos do arcabouço regulatório, no arcabouço de supervisão. O mais famoso do setor bancário é o Basileia III. Basileia III é um processo longo, é um processo que começou em 2009, 2010, e a gente deve concluir a implementação dele só em 2022. Não é o Brasil, não é o mundo conclui em 2022. Resultados da crise, algumas outras regulações estão previstas para terminar só em 2027, como é a questão do TIREC, que é um adicional de capital específico para o setor bancário. Então, é um processo longo, né? Mas, quando todas as mudanças que a crise impôs ao funcionamento do sistema financeiro, eles foram um drive importante
para motivar um processo de inovação. Naturalmente, tiveram outros drivers importantes, mas eles também foram um drive importante para motivar o processo de inovação, que no mundo começou lá em 2012, 2013, ganhar mais força. E em 2013, 14, 15, foi quando o Banco Central também entrou nessa agenda de apoiar esse processo de inovação. E aí a pergunta é assim, quais são as principais mensagens que o Banco Central tem passado em relação a essa questão do processo de inovação? A gente sempre coloca 3 pontos muito claros. Primeiro, o Banco Central dá total apoio a esse processo de inovação. Apoio, inovação para os incumbentes, para as instituições financeiras que já estão operando, elas precisam avançar nesse processo de aprimorar seus processos, aprimorar seu relacionamento com o cidadão, mas apoio e inovação também para novos entrantes que venham se agregar ao sistema financeiro na forma de novos players concorrendo, ou muitas vezes também em termos de parceria nesse relacionamento, né? E por que a gente apoia esse movimento de inovação? A gente apoia porque ele é inevitável, mas são vários drives, né? Primeiro, porque ele é inevitável, ele é um processo que está ocorrendo no mundo inteiro. Segundo, que a gente vê nesse processo de inovação a oportunidade de preencher vários gaps que existem no mercado financeiro. O gap de segmentos não atendidos ou ainda precariamente atendidos, como é a questão de micro e pequena empresa, o crédito para micro e pequena empresa precisa aumentar. O gap de alguns produtos e serviços ainda terem margens extremamente elevadas, absoluto e relativo quando a gente compara com outros players no mundo. Então, a inovação, ela muitas vezes vem para ajudar a combater essa margem, naturalmente, muitas vezes com novos players entrando. Inevitável, porque a sociedade hoje demanda isso, né? A sociedade hoje, o mundo mudou, a praticidade, as pessoas demandam praticidade, as pessoas demandam comodidade, as pessoas demandam tempo para dedicar as coisas que elas se interessam, elas não querem ficar indo na agência bancária, elas não querem ficar resolvendo seus problemas, perdendo tempo de resolver seus problemas financeiros. E elas querem também informações mais claras, mais transparentes, elas querem saber comparar as informações que estão disponíveis para tentar escolher melhor os produtos e serviços que ela vai adquirir no âmbito do mercado financeiro. Esses daqui são alguns drives que motivaram a nossa entrada nesse processo, esse nosso apoio. Naturalmente, esse processo de inovação, ele teve outros drivers que empurraram eles também. Primeiro, a questão do armazenamento ficou muito mais barata no mundo e a forma de armazenamento de informação também ficou muito mais barata. Então, a capacidade de armazenar hoje, comparada a 3, 5 anos atrás, é infinitamente maior e muitas empresas não precisam contratar mais todo o potencial de armazenamento, ela pode muitas vezes contratar via nuvem, conforme ela vai demandando aquela informação. O processamento barateou muito, então muita gente costuma falar que hoje um smartphone ele tem uma capacidade de processamento que o computador na NASA tinha há 20, 30 anos atrás. Isso está, cada dia, cada ano, vai se passando, vai aumentando esse poder de processamento. A forma de organização e de processamento das informações também está melhorando muito, com machine learning, com inteligência artificial. Então, esses são os drivers que estão empurrando pelo lado da tecnologia todo esse movimento, né? E tem um outro componente que, no setor bancário, particularmente, mudou radicalmente a forma de pensar inovação, né? Que é o mobile, né? A internet já tinha tido um papel muito importante com o home banking, mas o mobile ele foi revolucionário, né? E aí eu faço uma pergunta para os senhores aqui: há quanto tempo vocês não vão numa agência bancária? Entendeu? O mobile, ele mudou a forma de atuar do setor bancário e a forma do cidadão operar com o setor bancário, né? Eu mesmo, no Banco Central, a gente tem uma agência de um banco comercial no térreo lá, e eu
acho que tem mais de 1 ano e meio que eu não apareço nessa agência, tem um bom tempo que eu não vou num caixa eletrônico, tem um bom tempo que eu não olho o meu home bank, eu faço tudo pelo mobile, né? No setor de seguro, eu acho que também não é diferente. Muitas coisas vocês estão resolvendo por mobile. Agora, o mobile para o setor bancário, ele teve um papel extremamente importante para fins da concorrência. Ele acabou com a principal barreira de entrada para um banco comercial, para um banco de depósito, a agência. Em 2007, naquele auge do processo de inclusão financeira que a gente estava observando, a gente chamou os bancos em conjunto e depois os bancos em particular, cada um dos grandes bancos comerciais, para discutir regras de abertura de dependências. Dependências a gente chama agências. Então, veio o Banco A, eu vou bombar, vou abrir agência no Brasil inteiro, cada esquina eu vou fazer, o Banco B eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, você precisa me flexibilizar isso, vamos fazer aquilo, o Banco C eu também vou criar PAB, vou fazer isso. Todos eles tinham planos assustadores, positivos, de expansão da sua rede bancária. A gente fez uma regra mais flexível de abertura de agência bancária e muitos deles implementaram. Eu tenho convicção que, se eu chamar os bancos para conversar sobre regras de agência bancária hoje, eu acho que eles nem vêm, porque o movimento é o contrário. Mais do que isso, o que aconteceu no âmbito do setor bancário, que é a questão da barreira? Hoje, eu tenho um banco comercial que capta depósito à vista, sem agência, que tem conta corrente de cliente em quase 5 mil municípios brasileiros. Conta corrente, não estou falando conta de depósito de investimento, não. Conta corrente, aquela conta que você usa no teu dia a dia. Pode ser um cidadão em vários dos municípios aí, mas ele hoje tem conta corrente em 5 mil municípios, né? Sem ter agência. Isso em 10 anos atrás era impensável. Então, os bancos digitais estão indo nessa linha. Eles estão indo nessa linha e estão ocupando um espaço que antes eles não tinham menor condições de ocupar. E, no âmbito do setor bancário, a principal barreira de entrada para operar o banco comercial, ela ficou para trás. Ficou para trás por quê? Porque hoje a agência deixou de ser uma questão fundamental e deixou de ser uma entrada de barreira. Eu não sei por que cargas d'água, mas no Brasil, mesmo com um grau de mobilidade entre regiões baixo, quando você compara com os Estados Unidos e outros países, aí olhando a Europa também como país, o cidadão queria um banco que tivesse agência no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, no Centro-Oeste, mesmo que muitas vezes ele sequer tivesse viajado em alguma oportunidade para essa região, mas ele queria ter a possibilidade de, qualquer momento, poder sacar. Isso acabou. Entendeu? Acabou por essa facilidade e acabou porque o dinheiro cada vez está ficando mais eletrônico também. Então, o Banco Central olhou esse movimento e captou essa mensagem lá atrás, inclusive com as nossas participações no Fórum Internacional, esse assunto foi crescendo, e a gente começou uma agenda muito intensa de apoio ao processo de inovação. Volto a falar, o apoio para os incumbentes, para os grandes, que precisavam se renovar, e a gente queria que se renovassem, e eles estão se atualizando e concorrendo. Apoio para os médios e pequenos, que precisavam repensar seu modelo de negócio. Então, o regulador teve um papel importante nesse momento, porque a gente tinha uma agenda de demanda regulatória arcaica, de querer benefícios para manter a sobrevivência de alguns segmentos que tinham perdido seu modelo de negócio, entendeu? E a gente sempre negava aquela agenda, essa agenda não prospera, essa agenda não é positiva, até um momento que o regulador identificou e chamou esses segmentos de banco e falou assim, olha para essa questão de inovação, a gente vai apoiar, a gente vai dar apoio para vocês avançarem nisso, e aí começaram a surgir também os bancos digitais de pequeno e médio porte. Alguns novos, alguns que se reinventaram e aí estão concorrendo de igual para igual
dentro do sistema bancário. E esse foi o papel do nosso, de regulador e de supervisor, de identificar um movimento da inovação e uma oportunidade e de chamar o mercado para se transformar. Eu não impus isso a eles, a gente só falou que ia apoiar e que ia avançar. Então, essa primeira mensagem que a gente sempre passa, que, de fato, o Banco Central ele abriu uma agenda de inovação muito ampla, e várias das minhas palestras, assim como as palestras do presidente do Banco Central, têm sempre focado nessa questão de inovação, porque esse é uma agenda extremamente importante que a gente tem apoiado e a gente vê como muito promissora para o desenvolvimento do sistema financeiro. A segunda mensagem que a gente costuma passar é que a gente quer entrar o mínimo possível dentro do processo regulatório da inovação propriamente dita. O Banco Central não tem propensão nenhuma, nem intenção nenhuma de regular tecnologia. Volta e meia me pergunto sobre Bitcoin, DLT, vão regular? Bom, DLT, blockchain, isso é tecnologia. O Banco Central não entra na regulamentação da tecnologia. A gente vai verificar se as tecnologias individualmente que estão sendo implementadas pelos bancos, se elas são sólidas, eficientes, a gente vai cobrar eles integridade nos sistemas, mas na tecnologia a gente não olha, né? A gente então, tem um processo muito grande de monitoramento, que é a segunda mensagem, de acompanhamento dessa inovação, né? De monitoramento, né? De supervisão desse processo, dentro do possível, entrando o mínimo possível para deixar as tecnologias florescerem e desenvolverem, né? E aí vem uma terceira mensagem que a gente costuma passar, é que a gente está 100% aberto para promover ajustes no nosso arcabouço regulatório e 100% aberto, inclusive, para batalhar em mudanças legais. E a gente fez várias dessas mudanças ao longo dos últimos anos, a começar por permitir a abertura de conta por meio digital, por meio eletrônico, que, se eu não me engano, foi em 2016, e que foi um passo importante nesse processo dos bancos digitais, né? Muitos podem perguntar assim, mas outras jurisdições mais avançadas já têm isso. Pesquisem lá, muitas jurisdições não permitem isso ainda, entendeu? Muitas jurisdições que a gente acha que estão na vanguarda desse processo de inovação, muitas delas ainda não permitem isso. A gente fez um trabalho junto às instituições financeiras muito interessante, muito intenso, no qual a gente convidou eles para provar a integridade, a segurança desses processos de abertura de conta digital, isso lá em 2016, 2015, 2016. Eles vieram com todo o planejamento do que eles iam fazer em termos de tecnologia, como que eles iam certificar que aquele cidadão que estava abrindo uma conta era realmente aquele cidadão, que todos os procedimentos que a gente exigia no processo presencial estavam sendo cumpridos, né? Identificação dos documentos, e, no final desse processo, a gente reconheceu que o eletrônico, se bobear, é muito mais eficiente do que o presencial. Porque o presencial, o cara leva um documento, aí fica naquele presencial. O eletrônico, no momento que você está fazendo aquele processo, vários testes são feitos e todos os links com sistemas de segurança de informação e de base de dados de carteira ou CPF que está falsificado, que está violado, eles são feitos automaticamente, então o processo corre todo eles fazendo os testes. Então, a gente, depois de fazer uma verificação com os bancos, novamente, coletivo e individualmente, a gente autorizou isso em 2016, né? E depois, naturalmente, a área de supervisão começou a fazer o trabalho par e passo nesse momento. Essa foi uma das normas que a gente implementou. Outra norma que a gente implementou foi a norma de uma regulação específica para fintech e crédito, né? A gente, ano passado, soltou uma regulamentação de fintech e crédito. São empresas não alavancadas, elas precisam ter do capital próprio do seu investidor. Nessa regulamentação, o Banco Central, o Conselho Monetário, rompeu alguns paradigmas históricos
em termos de regulamentação, como é a questão da identificação do controlador. Por quê? Porque a gente via nesse movimento empresas startups, empresas que a forma de funding delas vinham desses fundos de venture capital e fundos de private equity, na ideia de fomentar. Então, a gente permitiu a não identificação do controlador, mas a identificação via esses fundos de private equity, porque a gente reconhece também que são grupos ainda pequenos, startups. Fez uma legislação prudente, porém muito mais light, e elas estão agora entrando com os processos, já autorizamos algumas, e outras já estão com processo dentro do Banco Central. Eu acho que em torno de 20 fintechs crédito já estão com esse processo dentro do Banco Central em estágios diferentes aí para aprovação. E a gente vê com muito bons olhos esse movimento. E acredita também que vai ser um sucesso, e isso está ocorrendo. São pequenas, mas estão crescendo, e a gente vê. Então, esses foram 2 movimentos que a gente fez, que foram extremamente interessantes, mas não foram os únicos. Há vários outros movimentos que foram feitos pelo Banco Central, alguns não necessariamente integralmente relacionados a inovações, mas que apoiaram a inovação. Um que a gente estava conversando um pouco antes aqui dessa palestra é a própria regra de segmentação e proporcionalidade da regulação prudencial. Qual foi o nosso diagnóstico e por que esse movimento também ajudou o processo de inovação? Bem, Basileia III chegou. Basileia é um requerimento para bancos grandes e internacionalmente ativos. No Brasil, a gente adotava o Basileia II praticamente para todo o sistema bancário, só que Basileia III veio com um grau de sofisticação e demandas de modelagem muito mais intenso do que você tinha no passado. E a gente percebeu que isso, para alguns casos, seria desnecessário, para algumas instituições financeiras seria desnecessário, dado o perfil da instituição financeira e dado o grau de risco da instituição financeira. Então, a gente resolveu fazer o processo de segmentação. No grupo 1 estão os grandes bancos, aqueles que todos vocês conhecem, e eles têm que cumprir integralmente Basileia. Daí para baixo, alguns requisitos a gente foi tirando, até chegar ao grupo 5, onde estão essas fintechs crédito, que a gente fez modelos padronizados muito simples de risco, e algumas vezes aumenta um pouco o nível do requerimento de capital, mas facilita e muito a complexidade da apuração desse capital. Então, passam a ser, muitas vezes, meras relações, em vez daqueles modelos complexos, daquelas métricas complexas que são exigidas na segmentação do grupo de too big to fail lá em cima, entendeu? Agora, como isso ajudou a inovação? Deu uma sinalização para a indústria, para os entrantes, de que, se eles entrando pequeno, e geralmente eles entram pequeno, eles têm uma regulação muito mais adequada, muito mais adaptada, prudente, mas adaptada ao perfil de risco que ele está correndo e à capacidade dele de cumprir aquela regulação. E isso atraiu muita gente. Muitos perguntam assim, pô, mas você aumenta, às vezes, o nível de capital para o segmento menor, e a gente aumenta, às vezes dá a opção dele ficar no nível de capital normal, mas porém complexidade, mas a nossa experiência é que todo mundo migra para o modelo mais simplificado, mesmo que tenha que recolher um pouco mais de capital. Entendeu? Então, esse a gente vê tanto no âmbito do bancário e dos financeiros, como vê principalmente também no âmbito das cooperativas de crédito. Tá, ok? Então, essa foi uma norma que foi feita principalmente pela questão de regras prudenciais, mas que teve um efeito em termos de inovação e eficiência também muito grande. Então, essas são as 3 grandes mensagens que o Banco Central costuma passar, e isso se espalha em várias iniciativas que a gente faz sobre o processo. Agora, queria chamar a atenção também de vocês um pouco para o perfil do regulador quando a gente compara com outros reguladores mundo afora, né? Qual é o papel? Como que a gente compara o papel do Banco Central vis-à-vis o que está acontecendo no resto do mundo?
Tem alguns pontos aqui que eu gostaria de falar. Primeiro, vamos para onde as coisas estão acontecendo, para a China, né? E aí eu estava falando, a minha sugestão para vocês é que vocês olhem um pouco mais daquele lado do mundo, nessa parte de inovação, de tecnologia, entendam o que está sendo feito lá, as novidades que estão surgindo lá, e tentem trazer as experiências e essa inovação para cá. Eu sei que é longe, mas vale a pena a visita. Nesse aspecto, até um ponto importante, em setembro do ano passado, o Banco Central tem vários MOUs com vários supervisores internacionais, a maioria deles para fins de supervisão. Então, todo país que ou tem um banco operando aqui, ou tem ou o Brasil tem um banco operando lá, a gente tem um MOU para fins de supervisão, caso ocorra alguma coisa. Mas a gente fez um passo diferente. Em setembro do ano passado, a gente assinou um MOU de inovação com Hong Kong, né? No qual o MOU é focado só em troca de experiências sobre inovação entre os dois países. E algumas atividades a gente tem feito. Há 3 semanas atrás, eu tinha uma reunião do grupo do Financial Stability Board, que o titular desse grupo é em Hong Kong, e a gente combinou de fazer uma missão brasileira para Hong Kong. E eu convidei as associações que mexem com fintech, tanto a BCD, que é de fintech, quanto a BFintech, se eles quisessem se juntar para ir para Hong Kong. E aí foi um grupo de fintechs para Hong Kong. A gente fez um evento lá de um dia inteiro com a autoridade de Hong Kong, na qual eles apresentaram como está tratando a questão da inovação em Hong Kong, quais são os riscos, qual o modelo. Eles foram conhecer um hub do governo de inovação, um negócio que está a léguas do que a gente pode imaginar aqui no Brasil, para ver como o governo de Hong Kong dá todo o aporte ao processo de inovação, quais são os drives, quais são os assuntos que eles estão priorizando lá dentro. E depois tiveram também reuniões com as associações de fintech de Hong Kong, muito interessantes as reuniões, e depois com algumas fintechs de Hong Kong. Então, esse é um papel um pouco do que a gente está chamando também para o Banco Central, de mostrar o mundo e abrir algumas portas para as empresas reguladas de inovação, e foi uma experiência extremamente positiva. O feedback que eu tive de quem foi lá para essa missão também foi extremamente enriquecedor. Muitas vezes, você precisa ir lá para ver o que está acontecendo. Mas vamos voltar para a China e ver a questão do regulador. A questão da China é um caso muito clássico de como um mesmo país, né, a China mainland, a territorial e Hong Kong, eles tiveram approaches totalmente diferentes pelo lado do seu regulador. Vamos começar pela China mainland. China mainland, a história, a grosso modo, ela funciona o seguinte: a China começou a crescer, esse é um fato que todo mundo conhece, começou a haver um processo migratório, né, interno da área rural para a área urbana. Os bancos lá tinham um apetite muito grande e uma orientação muito grande para financiar a infraestrutura, o investimento, mas, de certa forma, não atentaram para esse movimento da população saindo do rural para o urbano e as demandas que essa população tinha por produtos e serviços financeiros. Começaram a ter por produtos e serviços financeiros. Enfim, esse processo foi ocorrendo, e, quando a gente chegou lá em 2003, 2014, 2015, na China você tinha 6.000 fintechs de crédito, só de crédito, operando no mercado chinês, à margem do processo de regulação e de supervisão, e com alguns links indiretos e, muitas vezes, não claros com o setor bancário. É um dos mais claros exemplos do shadow banking, né, que a gente costumou falar. O que o regulador teve que fazer? Teve que entrar para intervir, porque ele estava vendo risco naquele processo. Primeiro ponto que eu queria notar: enquanto o mundo inteiro estava num
num caminho de incentivar a fintech, o regulador chinês teve que fazer um passo atrás para dar uma freada de arrumação. Então, ele fez esse movimento para dar uma organização, trazer as fintechs para o âmbito regulatório de supervisão, para acomodar esse movimento, pensando no nossa missão principal, que é a estabilidade financeira dos bancos centrais. E foi feito. Eu conversei um tempo atrás com o regulador de China, ele falou que estava um pouco mais tranquilo, que eles tinham conseguido reduzir de 6 mil para 4 mil fintechs operando no mercado. E ele perguntou quantas fintechs tinha aqui no Brasil na época. Eu falei, ainda não contabilizamos. Entendeu? Brincadeira, já sabia quanto tinha, mas não dava para comparar com o número chinês. Quer dizer, eu acho que nada de número chinês dá para reparar. Nessa mesma viagem que eu tinha feito para a China, eu fui para Hong Kong também. E Hong Kong, fui lá conversar com nossos colegas do Hong Kong Monetary Authority, que é o Banco Central de lá, e perguntei qual o approach que eles iam fazer para a questão de fintech e crédito. Resposta dele, nenhum. Aí eu falei, como assim nenhum? Vocês não estão preocupados, vocês não vão regular, isso... Ele, não, aqui não. O mercado de Hong Kong é um mercado que tem o setor bancário muito desenvolvido, crédito farto, crédito barato, população relativamente financeira incluída, e a gente não vê esse movimento intenso de fintech e crédito surgindo aqui. Não que não tenha, tem, mas a gente não vê esse movimento intenso surgindo aqui na forma como ocorreu na China. Aqui, as fintechs estão muito mais num processo de parceria com o sistema financeiro para atender gaps e concorrer em alguns outros segmentos do que num processo de fazer paralelo ao sistema financeiro, entendeu? Então, a mesma China, que a gente sabe que são Chinas diferentes, os approaches totalmente diferentes. E o que eu chamo a atenção para vocês? O approach do Banco Central do Brasil tem que ser diferente e tem que ser adaptado aos nossos desafios, às nossas intenções, entendeu? E é um approach diferente dos Estados Unidos, é um approach diferente da Inglaterra, é um approach diferente de Hong Kong, é um approach diferente de Singapura, mas é um approach que a gente identifica como oportuno para a gente. E aí vem uma dica aí para o lado de seguros. É o approach que vocês têm que identificar onde que tem que ocorrer também. É parceria, é concorrência, é preenchimento de gap, são formas que você tem que inovar. A gente, aqui no nosso caso, a gente vê os dois. Tem áreas que a gente quer mais concorrência, mas também incentiva muito as parcerias, e as parcerias estão ocorrendo mundo afora. Tá? Quando você olha os outros reguladores internacionais, você naturalmente vê muito falar de Londres, Hong Kong, Singapura como hubs de inovação mundo afora, né? Mas esses são mercados também globais, eles precisam estar na vanguarda do mundo, porque o PIB financeiro dele, o PIB do setor financeiro dele, é extremamente relevante, porque eles atraem negócios do resto do mundo. Então, é um drive do país, inclusive, por isso que muitas vezes eles se lançam nessa questão de inovação. Mas vou te dizer, muitas coisas que nós estamos fazendo aqui, mesmo nesses países que se dizem berços da inovação para o sistema financeiro, algumas coisas a gente está bem na frente deles, naturalmente outras coisas a gente está atrás, mas algumas coisas a gente está bem na frente deles. Então, é isso, é um pouco de olhar para a indústria, olhar para o segmento, olhar do interesse do regulador, como que a gente vai tratar, e é isso que o Banco Central tem feito nos últimos tempos, olhando, incentivando, mas da forma que a gente quer que o mercado se desenvolva e evolua. Bem, a inovação é lindo, é maravilhoso, mas tem risco. E aí entra um outro aspecto que eu queria conversar. Quando a gente tem essas discussões nos fóruns internacionais, apesar de não ser uma marca registrada, assim, não está escrito no papel, o que a gente percebe de forma muito clara quando você vê a agenda dos fóruns internacionais que a gente tem discutindo? Pós-crise financeira, uma ampla discussão de como aperfeiçoar a regulação e a supervisão para os riscos tradicionais. Risco de mercado, risco de crédito, risco de insolvência, risco de liquidez, os riscos que a gente sempre conheceu e que, na crise, a gente falhou.
Então, a gente passou Basileia 3 e as outras agências do Financial Stability Board discutindo esses riscos tradicionais. Em 2017, a pauta começou, não propositalmente, a inverter. Os riscos tradicionais começaram a perder um pouco de relevância, mesmo porque muito já tinha sido feito, e começaram a entrar entidades não bancárias e riscos não tradicionais. Entidades não bancárias, e aí vale também para o Ministério, são aquelas terceiras partes com que a gente relaciona, e, naturalmente, a gente não pode ignorar as big techs, né? Pessoas e empresas de tecnologias, sejam elas grandes ou pequenas, que começam a ter um papel relevante na atividade bancária, não necessariamente operando produtos e serviços financeiros, mas tendo um papel crucial e fundamental e grande no processo que resulta no sistema, no produto e serviço financeiro. Exemplo, provedores de nuvem. Isso não era um issue há 5, 10 anos atrás. Hoje é um issue. Hoje, muito base de dados está indo para a nuvem. Se dá um problema na nuvem, é um problema de estabilidade financeira. Então, esse é um setor que a gente não regula, mas que entrou no nosso radar. A agenda mudou dos entes regulados para os entes não regulados. Ela mudou dos riscos adicionais para os riscos novos. E o risco principal é a segurança cibernética. Entendeu? A segurança cibernética, ela tem um poder no extremo de quebrar uma instituição financeira da noite para o dia, sem você ter nenhum sinal antecedente de que aquilo poderia ocorrer. É diferente do risco de crédito, do risco de liquidez, do risco de mercado, que muitas vezes são riscos que você ou tem sinais, ou ele vem se materializando ao longo do tempo. Tá, okay? E o risco cibernético apareceu e cresceu. Quando vocês, em algumas das empresas que vocês atuam, ou mesmo aqui, vocês já devem ter entrado nessas salas de monitoramento de ataque cibernético e ver aquelas setinhas voando mundo afora, né? Ainda bem que o Brasil ainda está um pouco fora dessa rota de setinha, né? Mas volta e meia vem uma setinha lá da Ásia e cai aqui no Brasil, e é aqueles ataques. Várias empresas devem ser atacadas várias vezes os dias sem proteger. Então, o risco cibernético é um item que entrou definitivamente na pauta de todo mundo. Só que o risco cibernético tem algumas características cruéis. A primeira característica cruel dele é que ele pode ser cross-border. Tá? Então, diferente daquele cara que assaltava o banco aqui, que roubava o sistema financeiro e tinha que fugir com dinheiro, tinha que fugir com ouro, enfim, tudo que a gente viu em filme, esse cara pode estar fora do país. E aí, como que eu faço? A cooperação internacional passou a ser importante, e a gente tem trabalhado nos fóruns internacionais nessa questão de cooperação para riscos cibernéticos. Mas tem um outro detalhe que é o seguinte: o cara, quando saca que ele corre risco de ser preso, mesmo roubando outro país, ele procura um país onde a legislação vai proteger ele. Então, ele vai ali um pouco entre o leste europeu e o oeste asiático, em algumas jurisdições de alguns países ali que o governo é conivente, ou que as legislações, ou eles não estão dentro dos fóruns internacionais de cooperação, entendeu? E aí ele faz o ataque de lá. Então, você já começa a cooperação internacional a ter um pouco de dificuldade para alcançar. E, nos extremos, ele parte de países que o próprio governo banca. Não preciso falar qual, lá na extremidade da Ásia, entendeu? E aí, como que você vai fazer isso? Quando você for ver vários desses ataques virtuais, os mais complexos sempre vêm de lá, ou de algum outro país. E aí a cooperação internacional, o alcance dela passa a ser menor. E isso está ocorrendo, os ataques virtuais estão ocorrendo e acontecendo, e é uma preocupação não só do segmento financeiro, mas de qualquer tipo de indústria. No caso do seguro, não é diferente. Tá? O ataque ele pode ser
para fins financeiros, pode ser para fim de dados, pode ser para fim de imagens. Pelo relato que o pessoal, que a gente conversa muito, eu passei a conversar muito sobre isso, eles falam, ainda a propriedade industrial é o grande foco da indústria do crime financeiro, do crime cibernético, mas o financeiro vem na esteira e a gente viu alguns casos já ocorrendo. Tem um outro detalhe, que era o primeiro que eu esqueci de falar na parte do risco cibernético, que o risco cibernético há muito tempo deixou que queria botar uma mosca na tela da homepage da instituição financeira. Hoje, hoje é uma organização criminosa com fins econômicos, financeiros e, algumas vezes, políticos partidários, sei lá como a gente vai falar, entendeu? Então, esquece, aquele hacker hoje ele se juntou à indústria financeira para proteger a indústria financeira. Ele está ganhando muito mais dinheiro e muito mais prestígio provando que o sistema de algumas instituições é falho do que ficar colocando mosquinha na página da homepage. O risco cibernético hoje é organizado. Ele tem foco, ele tem objetivo e ele planeja. A gente tem casos, como ocorreram em alguns lugares aqui na América do Sul e ocorreram em outros lugares do mundo, que a infecção ocorreu um ano antes. Um ano antes, as máquinas da empresa já tinham sido infectadas e um ano antes, o planejamento do ataque começou a ocorrer. No dia do ataque, o foco, eles criaram outro incidente para chamar a atenção para o outro incidente, para tirar o foco da atenção do que realmente estava interessando. Então, esquece, é muito planejado, é muita coisa. E o mais cruel de tudo, que aí estou falando que os especialistas falam, a porta de entrada é o tal famoso phishing, que ele manda 200 milhões de e-mail, se um cara na tua empresa cair, um carinha da tua empresa cair, caiu. E a tua empresa está... Então, esse é um ponto que a gente tem que olhar. Agora, não é para ter medo, é para a gente identificar e reagir a esse movimento. Tá? E como que a gente reage a esse movimento e como o Banco Central reagiu a esse movimento? Em 2016, a gente começou a construir uma regulamentação prudencial de risco cibernético, chamou a indústria toda, conversou com a indústria toda, a gente conversou com os provedores de nuvem, com tecnologia. Eu nunca conversei com tanta empresa de tecnologia na vida, naquele momento. Colocamos em consulta pública. Em 2017, a gente botou em público. Essa política de segurança cibernética, a gente exige, em maior detalhe, que as instituições financeiras se atentem para isso e se planejem para isso, com políticas e contingências claras. E mais do que isso, a gente começou a fazer um monitoramento de onde estão as bases de dados das instituições financeiras. Não proíba ela de colocar na nuvem, mas eu quero que alguns requisitos sejam atendidos e eu quero saber aonde está a tua dados aí, como você está preparado para uma eventual contingência daquela base de dados ser perdida ou ser roubada. Então, eu quero saber todo o teu detalhe para mapear. Porque na hora que acontece a crise, e se acontecer num player mais relevante, isso é um problema do Banco Central também, porque é um problema do sistema. A gente precisa estar mapeado e monitorado. Outro aspecto que é extremamente importante, que a gente botou na política de segurança cibernética, é a própria compartilhamento de informações entre as instituições financeiras. A gente sempre perguntava para os especialistas assim, mas como que a gente se protege? Aí o cara falou, não tem jeito de se proteger 100%. Seguro, vocês conhecem muito bem disso. Você mitiga os riscos. E aí eles falam, a forma mais eficiente da gente trabalhar nisso, porque os riscos vão se alterando nessa questão dos riscos cibernéticos, são diferentes, é um compartilhamento rápido entre as instituições financeiras quando um incidente ocorre. O WannaCry, que ocorreu há 2 anos atrás, é um exemplo claro disso. Salvo engano, um cara lá da Escócia, da Inglaterra, que descobriu a solução. Mas por quê? Porque nas redes do
do mundo afora, começou a compartilhar as informações de como era o ataque do WannaCry. E aí todo mundo começa a trabalhar junto e vem um cara e fala assim, consegui, inverte aqui, faz aqui, bota de cabeça para baixo e isso trava. E a solução começou a surgir. Então, esse é um problema, é um desafio da indústria financeira, provavelmente é um desafio da indústria de seguros, de você compartilhar, porque nenhum banco quer chegar para o companheiro ou para o concorrente e falar assim, foi atacado. E foi atacado assim, assim, assado, e fiquei fragilizado. Mas isso tem que ser feito, e a gente tem trabalhado junto com a FEBRABAN e junto com os fóruns internacionais de aperfeiçoar esse movimento de troca de informações, porque hoje pode ter sido com o teu concorrente, você pode ter sorrido, mas amanhã vai ser contigo, e às vezes o que o seu concorrente sofreu é o que você vai sofrer amanhã e você vai dançar. Então, isso pode ser feito. Guardados as questões de sigilo da instituição financeira, guardadas as questões estratégicas, isso não é questão de board, isso é questão de TI. A galera de TI tem que conversar e tem que entender. E também a comunicação ao supervisor, para o supervisor também entrar nessa história da forma como está. Muitas vezes o supervisor não pode necessariamente entrar no primeiro minuto, porque o primeiro minuto é aquela hora do incêndio. Você tem que apagar o fogo, desligar os sistemas e fazer isso. Mas a gente precisa estar informado, inclusive, para olhar o resto do mercado como um todo. Então, esse é outro ponto que eu acho que tem uma similaridade muito grande com vocês. Então, a gente olhou os riscos também e fez a política de segurança cibernética. Eu acho que todas as empresas que estão aqui representadas têm esse ponto. Então, essa é a fala geral que eu queria. Eu vou abrir aqui para perguntas e respostas. Mas, antes de avançar, eu queria falar um pouco das tecnologias que o Banco Central também tem feito, porque a gente também tem uma agenda nossa de inovação. E uma das inovações que a gente tem feito, e já vem de bom tempo, e tem surtido muito efeito, é essa parte toda de processos de registros de informações, tá? Dos sistemas de todos os tipos de registros, para fins de supervisão, mas que, no segundo momento, voltam em benefício do próprio mercado. E aí, o melhor exemplo que eu vou contar para vocês é o exemplo que pouca gente conhece, pouco foi propagado, mas hoje em dia já está na nossa pauta de propagação, e é bem interessante porque é um negócio que todos nós brasileiros vivemos, a Lava Jato. Mas o que o Banco Central e registro tem a ver com Lava Jato? Em 2014, quando a Lava Jato começou, uma grande empresa que tem um prédio grande aqui, foi o epicentro dessa operação, e lá para as tantas, quando o negócio pegou para valer, essa grande empresa, que tinha um percentual no PIB direto e indireto imenso, falou assim, vou parar de pagar os meus fornecedores porque eu não sei o que tinha de problema ou não. Nesse dia, acendeu um baita sinal vermelho dentro do Banco Central, falou assim, putz, uma empresa, sei lá, com X% do PIB, que para de pagar seus fornecedores, isso na cadeia do crédito vai dar problema. Vai dar problema. Naquele dia, a gente começou um trabalho dentro do Banco Central que foi identificar o tamanho desse problema, né? O que a gente fez? Graças a todos os nossos sistemas de registros, a gente começou pelo nosso SPB, que é o sistema de pagamento, e foi nessa empresa e identificou todas as empresas com que essa empresa se relacionava diretamente. Então, no primeiro círculo de relacionamento, a gente identificou todas as empresas, e mais do que identificar todas as empresas, a gente identificou qual era o grau de dependência de cada uma dessas empresas a essa grande empresa. Tinha empresa que tinha dependência de 100%, eu via isso pelo fluxo de pagamento, e tinha empresa que tinha dependência de 5% do faturamento. A gente fez esse grau de dependência até, aí eu vou chutar um pouco, até o 10º anel de relacionamento. Então, tinha lá uma 10ª empresa que sequer sabia que estava na cadeia dessa grande empresa, mas estava na cadeia dessa grande empresa, mas num 10º estágio. Esse foi o primeiro movimento, e a gente foi classificando por grau de dependência.
né? Então, tinha cadeias que esse primeiro aqui trazia uma penca de empresas aqui atrás com problema. Feito isso, a gente foi olhando cada um dos nossos sistemas de registros, inclusive o SR, e identificando para cada uma dessas empresas as exposições dessas empresas e dos seus funcionários, porque eu tenho esse dado, ao sistema financeiro, para cada um dos bancos. Para cada um dos bancos, para cada uma dessas empresas. Então, vou chutar aqui, depois vou pegar esse número, mas umas 1.000 empresas, qual era a relação desse cara com o sistema financeiro e quanto que cada uma dessas empresas tinha de crédito ou qualquer tipo de crédito com o sistema financeiro. Bem, encontramos de tudo. Banco grande, médio, pequeno, com alto nível de concentração a esse mundo, esse universo. 2014, 2015, começou um trabalho da supervisão, que ninguém ficou sabendo, naturalmente, isso não se conta, que a gente foi chamando banco a banco que estava com esse problema e chamando um a um, falando assim, tudo bem, beleza, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Você está na cadeia dessa grande empresa aqui e esse fornecedor parou de ganhar dinheiro dela, está parado. E você tem um grau de exposição junto com os teus funcionários de tanto, e o teu banco está exposto a uma dessas empresas aqui em tanto por cento. Então, eu vou fazer o seguinte, para de operar com essa empresa, ou opera numa forma assim, assado, aumenta teu capital aqui para se proteger, reduz os teus vencimentos são aqui, dos teus passivos, vão fazendo. E foi um banquinho por banquinho, a gente tendo a visão sistêmica, mas banquinho por banquinho, banquinho médio por banquinho médio, bancão por bancão, a gente foi monitorando tudo e fazendo um planejamento em conjunto com a instituição financeira. Algumas delas hoje agradecem a gente por isso, porque elas nunca iam ter a ideia do risco que elas estavam correndo. Mas a gente tinha uma visão de tudo e foi feito isso aí, pontinho. Enfim, a crise de 2015, 2016, em termos de queda do PIB, foi maior do que a crise de 2008 nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Lá, a de 2008, quebrou alguns grandes bancos. Aqui, a gente passou 2015, 2016, 2017, sem quebrar um banco sequer. Isso não é milagre. Entendeu? Isso não é milagre. Esse estudo a gente publicou num relatório de estabilidade financeira do Banco Central, foi um box, se eu não me engano, 2017, 2018. Naturalmente, não teve tanta chamariz, mas eu acho que esse é um exemplo do quão importante são duas coisas. Registro, informação para o supervisor, porque a indústria, muitas vezes, não quer. Né? Por quê? Porque é custo, informação, mas é registro, informação para o supervisor e uma agência reguladora forte para proteger o sistema. E, nesse caso, protegemos também várias instituições pequenas, porque elas não faziam, às vezes, ideia do grau de risco que elas estavam correndo, e a gente trabalhou em conjunto. Foi uma parceria do Banco Central com cada uma das instituições financeiras. Então, esse é um exemplo de inovação que a gente fez há muito tempo. Nossa agenda nessa parte de registro para frente é imensa. A grande vantagem é que todo esse conjunto de informações a gente devolve para o sistema financeiro. Então, o nosso SR, que foi criado na época da crise do nacional e do econômico, a gente criou o sistema de crédito do Banco Central na época do nacional e econômico, que todas as instituições financeiras têm que informar todas as operações de crédito dela no Banco Central. Então, nossa base de dados é imensa sobre isso, mas a gente usa isso para supervisão, mas devolve isso para o sistema financeiro para ele ver os riscos de crédito, as exposições de crédito. Essa é uma das bases, o sistema de pagamentos é outra, as bases que a gente tinha na CETIP e B3 são outras. Agora a gente está avançando para outras bases de dados, de registro de recebíveis de cartão de crédito, registro de ativos financeiros. E isso tudo a gente usa muito e o mercado usa muito o seu PROL. Então, esse é um ponto. Em 2017, a gente passou por um peer review do Financial Stability Board, que é um processo comum, e eles vieram analisar esse processo nosso de supervisão. E, para orgulho nosso, o release do FSB
começou assim, o modelo que o Banco Mundial. Olhem para cá, porque é um exemplo de como fazer previsão. Isso evita a gente ter problemas no futuro? Não. Ajuda muito a gente para alguns problemas e também diagnosticar os problemas. Esse próprio, a gente usa muitas políticas de regulação para isso. Aquelas de macroprudencial que a gente fez em 2010, 2011, a gente acompanhou as safras de crédito de cada instituição financeira. Então, porque a gente foi acompanhando o grau de deterioração da qualidade da concessão do crédito. Porque, como o mercado estava bombando naquele período, naturalmente, quando o mercado está bombando, é uma hora que as instituições financeiras acabam relaxando um pouco a qualidade da concessão. O mercado de seguro não é diferente disso. E começou a relaxar um pouco a qualidade da concessão, e a gente começou a identificar que aquelas safras novas, a inadimplência estava vindo antes da hora, em grau e intensidade muito maior do que o padrão. E a gente, com a festa no auge, 1h da manhã, aquele rock and roll tocando, a gente teve que tirar o barril de chopp da sala. E aí o Banco Central foi criticado, e é isso, e é aquilo. Botamos macroprudencial, botamos requerimento de capital específico para as operações. Um ano depois, a gente teve uma reunião com um presidente de um grande banco, e ele falou o seguinte, a gente falou muito mal de vocês internamente e publicamente, mas vocês estavam 100% certos. A minha carteira de veículo, nos 6 meses seguintes, foi um dos maiores prejuízos que o meu banco teve nos últimos anos. A gente reformulou toda a nossa carteira, toda a gestão de risco, porque o risco apareceu. Então, esses pontos que eu acho que é importante a gente ter em mente e trabalhar em conjunto. Eu agradeço o Tarcísio, o Bittar e todos os colegas aqui que me convidaram, e estou aberto para responder algumas perguntas, caso vocês tenham interesse. Otávio, deixa eu contar primeiro uma historinha para depois poder endereçar a pergunta que eu acho que é comum para o sistema de seguros e o sistema financeiro também. Bom, primeiro, acho que tem diferenças grandes, né, na questão do risco entre gestão financeira e de seguros. De seguros, especificamente, eu estou falando do risco que a gente chama de underwriting e o risco atuarial, né? Que tem uma certa similitude aí com riscos de crédito para banco, mas o nosso é um risco muito maior, né? Porque se o sujeito faz um processo de aceitação de risco equivocado, vale para a vida do contrato todo, pode quebrar uma seguradora da mesma forma que se ela fizer uma avaliação atuarial equivocada e fixar um preço errado, ele tem um contrato de longa duração também. Muito bem. Então, acho que isso tem levado, parece, pelo menos até agora, que no caso das insurtechs, as primas irmãs das fintechs, no mercado de seguro, pelo menos até agora, fácil não ser trivial lidar com esses riscos, elas têm se ocupado muito mais em produtos, rotinas e processos, otimizando-os, né? Quebrando vários cotovelos que existem, né, entre fornecedores e tudo mais, parece que está sendo dedicado a isso. Mas o ponto principal, que agora que eu vou quase chegar à pergunta, é que, no caso do mercado de seguros, existem vários ramos em que a cadeia produtiva, a cadeia de valor é muito longa. Automóvel talvez seja uma das mais curtas, né? Pela relação do segurador com o segurado, o corretor, o perito, né? Oficina mecânica e tal. Mas no caso, por exemplo, do seguro-saúde, a cadeia é longuíssima, né? Ela envolve médico, hospital, laboratório, né? Enfim, é uma cadeia. O próprio regulador, que tem papel importante nisso, né? Ao regular, inclusive, troca de informações. Então, grande parte dessas insurtechs, né, tem se dedicado exatamente a promover troca de informações entre esses agentes, entre essa cadeia, de tal sorte a otimizar todos os processos, encurtar tudo aquilo que você comentou, né, do consumidor cada vez mais empoderado, mais ciente dos seus direitos, querendo mais velocidade, etc. Só que, eis que, no meio disso tudo, surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, esse é o ponto, né, que eu gostaria que você deve ter uma experiência e muito dado sobre isso, né? Ela sequer nasceu, né? Ela foi, enfim, já está sendo gestada ainda, né? Mas com um impacto extraordinário
não é do ponto de vista exatamente da troca de informações, da possibilidade desses riscos, porque dependendo do tipo de proteção que essa lei quiser dar, ela pode mesmo inviabilizar essa troca. Como é que vocês estão enxergando isso no caso do sistema financeiro? Eu acho que é muito boa pergunta, é muito atual, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ao mesmo tempo que é uma oportunidade, é um desafio também para todos nós, inclusive para os reguladores, porque atinge também os reguladores, os supervisores, né? Um pouco da história da Lei Geral, eu não participei da construção dela diretamente, mas a gente participou da construção do cadastro positivo, que foi agora sancionado essa semana, a segunda etapa dele, que é a que a gente acredita e a gente acha que tem um potencial grande de mudar o mercado. E, num processo que a gente estava avançando com a questão do cadastro positivo, surgiu uma demanda lá na hora. Então, eu digo assim que o cadastro positivo que empurrou a lei geral, de que não, vamos aprovar primeiro a lei geral e vamos tocar isso para frente. Então, respondendo diretamente à pergunta, a lei, se não me engano, ela entra em vigor em 18 meses da data de publicação, e eu acho que é no início do ano que vem, né, 2020. O que a gente tem feito com o mercado financeiro e tem feito internamente é compreendendo todos os aspectos da lei e começando a se preparar para a introdução daquela lei, dessa lei. Ela é uma evolução no sentido que vários outros países estão fazendo isso. E um componente importante dessa lei, que é importante para o bom funcionamento e desenvolvimento do mercado financeiro de capitais para o resto da sociedade, é o reconhecimento legal agora de que o dado pertence ao cidadão. O dado dele pertence àquele cidadão, entendeu? E esse é um ponto que a gente está explorando dentro do nosso arcabouço regulatório, que a gente identifica também essa possibilidade como uma possibilidade de trazer mais eficiência para dentro do sistema financeiro. Então, eu acho que o consentimento do cidadão para algumas coisas vai ser importante, a preocupação das instituições financeiras com o sigilo e com a guarda e o tratamento daquelas informações vai ser importante. É isso que as instituições financeiras também estão fazendo e o Banco Central também está fazendo. Se preparar para eventuais incidentes vai ser importante, porque quanto mais rápido você reconhecer o problema e atacar aquele problema, menor vai ser o seu estrago. Então, a gente vê empresas poderosíssimas, grandes, que você nunca poderia imaginar que sofreria algum vazamento de dados, sofrendo vazamento de dados. Tem umas que se esquivam e ficam meses apanhando, e tem outras que encaram e mitigam aquele negócio e tentam resolver. Então, esse é outro ponto que você tem que resolver. Agora, o dado, ele voltou, assim como eu mencionei há pouco, e o próprio presidente Roberto, o presidente do Banco Central, tem mencionado, os drivers da inovação pelo lado da tecnologia, que são o processamento barateado, o armazenamento de forma muito mais barata e de uma forma diferente que você consegue contratar conforme você vai utilizando. E a própria organização e o tratamento do dado com machine learning e inteligência artificial, ele trouxe o dado para o centro do negócio e para todos os negócios. Não tem nenhuma indústria econômica, nenhum segmento econômico hoje, financeiro ou não financeiro, que não esteja olhando o dado e o dado granular como a base do seu modelo de negócio, de fomentar o seu modelo de negócio, entendeu? Então, as duas coisas vão ter que se conviver, entendeu? E esse dado vai ter que ser compartilhado e a indústria como um todo vai ter que tomar cuidado com esse dado, quando ele principalmente identifica o cidadão, porque muitas vezes você está olhando o agregado e não tem grande problema, mas quando identifica o cidadão e tomar esse cuidado. A Europa passou pelo início da lei dela, ano passado, né? Janeiro do ano passado, né? Acho que foi janeiro do ano passado ou retrasado, as coisas passam tão rápido que a gente perde. Mas, e aí, naquela época, quem foi naquele período para a Europa,
Atualmente, você chega lá e vai acessar um site que você acessa aqui, ou um aplicativo que você acessa aqui, mas na Europa você já recebe, pô, você permite eu fazer isso, permite eu fazer aquilo, permite... Então, eu acho que é adaptação. A gente tem 18 meses aí para discutir, e alguns segmentos da indústria bancária e financeira, a gente tem promovido essas discussões. Está agora no Congresso o projeto de lei da agência, a gente está acompanhando também o projeto de lei da agência. Nesse projeto de lei foram apresentadas também algumas emendas para adaptar a lei geral, já que o projeto ATA, a indústria financeira tem algumas emendas que elas apresentaram, a gente tem discutido essas emendas com eles e tratando. Então, acho que esse é um ponto que vale, aí, junto com o regulador, junto com as associações, de vocês identificarem também. Eu acho que é inevitável a lei, mesmo porque já é lei, entendeu? E o assunto é um assunto também que no mundo inteiro está sendo discutido em todas as suas vertentes, a gente precisa se adaptar a ele. Damásio, primeiramente, obrigado pela sua brilhante exposição. Vou fazer uma questão muito direta a nós do setor de seguros. Nos fóruns internacionais do setor de seguros, depois de muito debate também a questão do ingresso de tecnologia, de ferramentas facilitadoras, enfim, se consensuou que o regulador também não deve se ater a regular tecnologia. Porém, tem um segmento do setor de seguros que merece atenção, que é o segmento da distribuição, né? Enfim, quanto mais acesso você der à população de formas de aquisição dos produtos securitários, tanto melhor, mas tem a questão, obviamente, de clareza da informação, de o consumidor ter efetivamente a segurança daquilo que está adquirindo de uma forma não assessorada, vamos dizer assim, né? Tem um outro ponto de aspectos regulatórios que, para nós do setor de seguros, da intermediação de seguros, gera uma certa preocupação que diz respeito à preservação de fronteiras, né, das nossas instituições. Porque, a partir do momento que você coloca muitos produtos securitários simplificados, aqueles parametrizados que a gente diz, fartamente disponíveis por redes de distribuição eletrônica, você perde, de certa forma, esta preservação de fronteiras. Nada impedirá que um cidadão brasileiro contrate um seguro numa seguradora americana, debitando o prêmio no seu cartão de crédito e estabelecendo uma outra forma de recebimento das indenizações. Isso chegou a ser ponto de preocupação do lado financeiro, propriamente dito, como eu estou expondo para os seguros? Bem, uma outra agenda que a gente está engajado é a adesão aos códigos da OCDE, né? Então, tem uma discussão sobre cross-border lá, né? Bem, a legislação brasileira, eu acho que é clara em relação... Eu acho que no seguro, inclusive, alguns tipos de seguros é proibido, né? Sim. Então... a proibição não é do conhecimento da sociedade, é desse ponto que a gente... Não, a proibição no conhecimento social. Acho que esse é um ponto que, se é proibido, você tem que dar clareza da legislação como é, né? No caso do sistema financeiro, nada impede de você ter uma conta no exterior, mas você tem que fazer os trâmites legais de remessa do dinheiro para o exterior, explicar a origem do capital, ter as relações, entendeu? Então, na parte do sistema financeiro, esse não é um eixo que a gente tem tido problema com ele, porque o cidadão, no final dos contos, ele quer ter a poupança dele aqui, ele quer ter o produto financeiro aqui, e ele também identifica o seguinte, que ao comprar o produto, serviço financeiro dele aqui, ele está protegido tanto pela legislação brasileira, quanto tem o apoio do regulador do sistema financeiro, quanto dos órgãos de defesa do consumidor. Quando o cidadão opta por ir para lá fora, a discussão dele é lá fora, né? Se ele, eventualmente, muda para lá fora, ou ele abre uma conta exterior e contrata, a discussão, ele vai ter que ter essa batalha lá fora, e aí dificulta. Mas eu te diria assim, que, nesse processo de inovação, esse assunto não apareceu como um ponto. Otávio, antes de mais nada, parabéns aí pela palestra, muito interessante. Como disse o Tarcísio, levanta uma série de
ideias na nossa mente. Mas eu queria, antes de mais nada, dizer que você não é estranho ao mercado de seguros, né? Você faz um paralelo, mas você, na verdade, foi presidente do IB, do Conselho do IB, participa do CNSP e conhece também muitos dos aspectos que nos afligem no nosso mercado. Eu digo nos afligem porque, pela sua exposição, a gente nota que há realmente um certo gap aí, um hiato entre aquilo que vocês já atingiram como entidade supervisora do mercado e o nosso mercado, que, por mais que a gente venha trabalhando em aperfeiçoamento de certas situações, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando o Código de Defesa do Consumidor surgiu, nós, o mercado de seguros, saiu na frente, foi o primeiro a se adaptar e nunca refutou. As instituições financeiras tentaram se evadir das normas do Código. Outra inovação nossa, a ouvidoria, né? Nós somos também pioneiros na instituição de ouvidoria, também não somos também tão atrasados, mas a gente nota que, efetivamente, vocês já chegaram num grau, o Banco Central, bastante elevado até em termos de padrões internacionais. Você falou que benchmark, etc. Bom, pergunto, você acha que nós, em relação ao nosso órgão supervisor, que agora houve uma modificação na sua composição, etc., está muito longe disso? Você acha que tem muito o que fazer? Porque você já falou, e é verdade, o nosso mercado precisa de também um supervisor forte. Quando a gente diz forte, a gente não quer dizer burocrático, nem quer dizer autoritário. A gente quer dizer que tem um compromisso com o desenvolvimento do sistema, sua manutenção, etc. É um tema sensível, mas eu acho que está na pauta, tem que falar. Obrigado. Bem, primeiro tem um novo superintendente, uma nova superintendente, a Solange. A Solange é uma pessoa de reconhecida capacidade gerencial, conhece o mercado de certa forma, milita, inclusive, na parte de previdência há muito tempo, profunda conhecedora desse segmento, e eu achei que a indicação dela foi excelente para o órgão, e as poucas conversas que eu tive com ela, eu acho que vai ser extremamente positivo para o desenvolvimento do mercado segurador, a participação dela e o empenho que ela vai impor ali na gestão da SUSEP. Do lado do Banco Central, a gente está do lado da SUSEP para ajudar no que for preciso. Mais do que ajudar, a gente quer também aumentar o grau de cada vez mais de interação. Como todos sabem, o sistema financeiro, quando você olha pelo lado da holding, você tem vários conglomerados financeiros que têm seguradoras na sua holding. Em alguns conglomerados financeiros, a participação do segmento de seguro, de previdência, é fortíssimo, representa percentuais elevados da rentabilidade. Então, o nosso olhar sobre a holding financeira, no qual a seguradora está dentro, ela passa por uma aproximação cada vez mais intensa com o órgão regulador, porque uma coisa comunica. Assim como problemas no banco vão preocupar a seguradora, problemas nos seguradores podem preocupar o banco. Então, eu estou colocando muita esperança na gestão da Solange, uma pessoa extremamente capacitada, e acho que vem com uma agenda muito aberta, muito positiva para o desenvolvimento do mercado. Uma dessas questões, e não é a minha área, se eu cometer aqui algum deslize, você corrija, mas parece que existe um processo de implantação ou implementação de uma nova legislação, uma normatização sobre contabilização, que é o IFRS 17, me falha a memória. E eu acho que isso tem que andar junto, né? E parece que a CVM também teria que entrar nisso, porque temos que falar a mesma língua, né? Em termos de demonstrações financeiras. Então, vou colocar um ponto, a visão do Banco Central. A gente está agora num debate do IFRS, que é um dos que é core para o setor bancário, que é o IFRS 9, que deve bater na seguradora também, que é contabilidade, provisão.
Mas o approach do Banco Central em relação à IFRS, eu não conheço o lado de seguros nessa profundidade para falar, mas qual é o approach do Banco Central? IFRS, mundo afora, é um padrão feito para o investidor. Ele olha da companhia para o mercado de capitais, é uma forma de se padronizar a contabilidade, da transparência e homogeneidade da contabilidade para fins de mercado de capitais, para fins de investidor. Então, quando a CVM incorporou integralmente o IFRS em todos os seus funcionamentos e faz isso a cada atualização que ocorre, ela faz isso 100% alinhado com o que ela deveria fazer mesmo, porque o papel dela é olhar, um dos papéis principais dela é olhar essa relação das empresas com o investidor. Aí vem uma grande discussão que a gente tem no âmbito do setor bancário, por que eu não adoto o IFRS para o setor bancário igualzinho que eu adoto, que a CVM fala. Nenhum país do mundo faz isso. Nenhum país do mundo faz isso. O papel da contabilidade para o Banco Central é para fins de supervisão. O papel da contabilidade do IFRS para a CVM é para fins de transparência do mercado de capitais e o IFRS foi feito para isso. Então, eu já tive conversas com o pessoal lá do IASB, que é o board lá que controla o IFRS, e eles também não referendam esse ponto. Já tive conversa com a FEBRABAN e lancei um desafio, me traga aqui 3 países relevantes que adotam o IFRS full, que se você me trouxer 3 ou 5 países relevantes que adotam o IFRS full, para fins de regra prudencial, contabilidade prudencial, eu adoto, eu reabro essa discussão dentro do Banco Central. E eles já voltaram e falaram, não tem, cada um faz seus ajustes, entendeu? Então, qual é o norte do Banco Central em relação ao IFRS como um todo? Primeiro, para o consolidado, a gente já, desde 2010, permitiu que as instituições financeiras façam o IFRS full para o consolidado. Para o individual, a gente exige, a gente que vai incorporando o IFRS na nossa contabilidade. E a gente, de uns anos para cá, a gente acelerou essa incorporação. Alguns dos pronunciamentos a gente incorpora cheio, outros a gente incorpora parcialmente. E alguns a gente não consegue incorporar integralmente. Por exemplo, a questão mesmo do leasing, a gente tem uma dificuldade, porque a lei de leasing é uma lei tributária que ela inverte um pouco a lógica, e o IFR 16, que é o de leasing, já tem um pouco mais de dificuldade para incorporar. Mas a gente está fazendo isso e tentando, ao máximo, fazer esse alinhamento com full. Mesmo porque a gente vê com muito bons olhos, é uma agenda nossa, de reduzir burocracia também. A gente não considera isso bem uma burocracia, mas a instituição financeira ter que publicar 2, 3 balanços é um custo. A gente tenta reduzir esse. Então, a gente tenta fazer o mais próximo possível para facilitar a vida deles, para quem faz o consolidado, né? Mas, em linhas gerais, nem em linhas gerais, em linha única, nenhum regulador relevante no mundo. Mas a Suzete está vivendo esse drama também. Esse drama. Aí eu não conheço a questão no detalhe. De vocês, né? Entendeu? Então, funciona assim. Então, a gente tenta aproximar ao máximo vários dos pronunciamentos. O Banco Central reconheceu integralmente, né? Vários dos RRS a gente reconheceu integralmente e outros a gente acaba reconhecendo parcialmente. Tá, okay. Bom, obrigado. Bom, agora uma pergunta online, pelo menos, para a gente poder encerrar, porque está muito interessante todas as perguntas e respostas, mas nós temos tempo, né? É uma pergunta menos técnica. Filtrando aqui as perguntas, chegamos a ter 250 pessoas conectadas ao mesmo tempo. Voltando ao tema da palestra, que era inovação no mercado financeiro, algumas pessoas perguntaram sobre a apresentação de projetos de inovação nesse sentido no mercado financeiro, que remete a outra pergunta também, que é qual é o processo de percepção do Banco Central a necessidade da inovação, uma vez que o Brasil parece
está bastante adiantado, bastante na frente desse processo de inovação na área financeira. Como é que o Banco Central identifica o que é mais, o que é prioritário? É a inovação que puxa a necessidade ou é a necessidade que é identificada e fomenta a inovação? Ok. Bem, primeiro, nessa parte de projetos, o Banco Central tem um laboratório que a gente instituiu, que é o LIFT, que a gente chama algumas empresas e elas se candidatam e a gente seleciona algumas e elas é como se não é bem uma incubadora, mas a gente acolhe elas para elas mostrarem o produto, o serviço dela. É um projeto bem interessante, tem sido coordenado pela área de tecnologia do banco. E aí eu posso pedir, eventualmente, para a diretora Carolina entrar em contato com vocês, que acho que é uma experiência muito legal, que, inclusive com parcerias de Big Techs, que dão suporte para esse processo. É como se fosse fugiu a palavra agora, um laboratório. É um laboratório, e aí vem vários projetinhos lá de coisas relacionadas ao sistema financeiro, e as empresas, as startups apresentam seus projetos, a gente tem uma forma de seleção, seleciona alguns e esses acabam entrando dentro desse projeto para testar seus produtos, apresentar seu produto, discutir com o regulador. É um projeto bem interessante, quase um sandbox, mas não é bem um sandbox, mas vai nessa linha. Então, eu acho que é uma outra oportunidade de a gente aprofundar esse debate do coisa, para a gente mostrar essa experiência de inovação, mostrar essa experiência que o Banco Central tem feito de uma outra forma e não na regulação. Volto a falar, a questão de tecnologia e inovação, ela não é um tema exclusivo da área de regulação, ela entrou na nossa espinha dorsal. Então, de A a Z, dentro do Banco Central, a gente pensa em inovação nos nossos processos internos, no nosso movimento de TI, no nosso movimento de supervisão. Então, a gente tem adotado uma série de processos com inteligência artificial e machine learning no processo de supervisão, cujos resultados são assim surpreendentes em termos de quantidade de coisas que a gente passa a fiscalizar. As métricas, outro dia eu vi uma métrica, assim, um processo assim, que ia demorar 10 homens durante 70 e tantos anos para olhar tudo que foi feito em 2 dias de processamento de dados. Entendeu? Naturalmente, aí depois entra um homem fazendo... a gente ainda tem que ter um nicho para o ser humano ainda estar fazendo trabalho, né? Mas o processo é um pouco disso. É um pouco o desafio que a gente tem, qualquer órgão público tem, dadas as restrições fiscais, e a gente é parceiro desse desafio de equilibrar as contas públicas, então a gente também traz inovação para melhorar nossos processos. Então, essa é um pouco a primeira pergunta. A segunda foi? Qual é o processo de identificação, de percepção do Banco Central, a necessidade da inovação? Eu acho que o Banco Central não tem essa presunção. Não. É muito curioso o seguinte, que... da mesma forma que eu não quero, como o Banco Central não entra na tecnologia, no processo tecnológico, se vai ser sistema A, sistema B, DLT, blockchain, né? A gente olha se aquilo é sustentável, se aquilo tem íntegro. A gente é 100% aberto a qualquer tipo de inovação. Então, a inovação pode vir no lado de pagamentos, a inovação pode vir no lado de crédito, a inovação pode vir no lado de informação. Então, seria muita presunção a gente apontar um segmento e falar assim, é esse que eu quero que vocês inovem, e se tiver errado. Entendeu? Mal ou bem, eu acho que é natural o regulador andar um pouco atrás da curva nesse processo de inovação. Não sou eu que dito a inovação para o mercado que inova, e isso é salutar demais, e a gente vai acompanhando todas as inovações. Agora, quando a gente olha dentro da pizza de inovação, então, por exemplo, tem alguns sites aí que reúnem todas as fintechs, você vê que a maior fatia, e disparada a maior fatia, é na indústria de pagamentos. É ali que a coisa está pegando fogo, entendeu? Em todos os sentidos, em sentido de facilitar, em sentido de processar informação, de arranjos abertos, arranjos fechados.
Então, quando você olha a pizza, a fatia de pagamentos, aquela interação, aquela coisa que pega muito o cidadão na ponta, no dia a dia, é onde tem surgido mais empresas, mais iniciativas na parte de inovação. E aí, naturalmente, a gente olha para esse mercado e começa a falar assim, bem, o que eu quero? O que o regulador quer? Eu quero que ele se desenvolva, que ele seja eficiente e que ele seja aberto para qualquer player com integridade entrar. Então, o nosso norte nesse segmento é a interoperabilidade, a participação de vários players. Então, a gente olha para o segmento, desenvolvimento do segmento e vai identificando se ele está crescendo de forma aberta, salutar. Quando a gente percebe alguns movimentos de tendência de verticalização, aí a gente entra trabalhando nisso. E quando um processo específico cresce um pouco e a gente sente necessidade, e às vezes o próprio mercado sente necessidade e demanda, a gente começa a regular aquilo. Agora, é impossível sair regulando tudo que apareceu de novo, eu regulei, não tem. E outra coisa, eu não faço nem ideia de tudo que não tem, a gente não tem essa pretensão de apontar. Tem algumas ideias que a gente poderia, mas não é papel do supervisor isso. Muito obrigado, Otávio, mais uma vez. Muito obrigado, presidente Márcio, presidente Robert e demais participantes aqui do evento. Nós só temos que agradecer. Agradecer também a todos os que acompanharam pela internet. Acho que superou os 280, teve um momento aqui que superou os 280 participantes pela internet, o que mostra que cada vez mais a inovação é importante. Você vê que nós temos aqui, então, quase que um auditório multiplicado por 6 pela internet. Muito obrigado, bom dia a todos e até a próxima. Parabéns aí pela iniciativa.